principais ingredientes da panificação e da confeitaria é a farinha de trigo. Ela sozinha oferece textura e estrutura para massa de pães, bolos e biscoitos. Mas quando existe a necessidade de tirar esse ingrediente das receitas, seja por uma questão de saúde ou por diminuir mesmo o trigo da alimentação, aí a coisa complica. Um dos meus substitutos favoritos para a farinha de trigo é a aveia. Você sabe como substituir o trigo por aveia? Nesse vídeo eu vou te ensinar, vamos lá? Olá, seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bárbara, sou jornalista, natural chef e estudante de nutrição da última fase. Hoje a gente vai falar sobre como substituir o trigo, substituindo ele por aveia. Vou te falar sobre as funções do trigo e como substituir pela aveia, falando das funções dela e como esses dois conseguem se substituir de uma forma tão legal. O glúten presente na farinha de trigo, ele tem a função de aglutinar, ou seja, dar liga. É ele que oferece elasticidade para massas de pães e bolos. Sem ele, as massas elas tendem a ficar esfarelentas, sem liga. É por isso que quando a gente quer substituir o trigo, a gente sempre faz um mix de farinhas sem glúten. O objetivo é cumprir todas as funções que o trigo faz sozinha, como dar liga, umidade, maciez e estrutura. Se a gente for classificar a aveia em uma dessas funções, a mais forte dela seria a liga. É só você pensar em um mingau. A textura que fica um mingau é de bastante liga, certo? Mas o legal da aveia é que ela também oferece estrutura e maciez. Por isso ela faz 3 funções ao mesmo tempo. Mas aí você tem que balancear o restante dos ingredientes, porque qual que é o risco de substituir o trigo simplesmente por aveia? A massa ficar grudenta, ficar parecendo um mingau realmente ali dentro do seu bolo e isso não é muito legal. Quais são as estratégias então? O líquido da massa do bolo não pode ficar já muito peguento, ele não pode ficar muito denso, tem que ser um líquido, mas é líquido mesmo, não pode ser já aquela massa de bolo grossa antes de colocar a farinha. Outra dica, colocar uma colher de sopa de maisena para dar uma secada nesse bolo ou misturar ali a aveia com farinha de arroz que também vai dar uma secada nessa massa, não vai ficar tão grudenta. A proporção da maisena é mais ou menos a cada 1 xícara, 1 colher de sopa. Antes de continuar o vídeo, já vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se interessa por esse tipo de conteúdo. Bárbara, mas se eu não tenho doença celíaca, se eu não tenho nenhum problema com o glúten, eu preciso substituir o trigo por aveia? É legal você fazer isso pelo menos em algumas preparações, em alguns dias da sua semana. A aveia é uma fibra solúvel muito conhecida por regular a pressão arterial. Mesmo em você que não tem problemas de pressão arterial, é importante para prevenir doenças cardiovasculares e também para o bom funcionamento do intestino. Esse é o bolo com trigo e esse é o bolo com aveia. Aqui a gente consegue ver que o bolo com trigo, apesar de ter ficado bem semelhante ao bolo de aveia, o bolo de trigo ele é mais estável. Aqui eu optei pelo simples, mas se você quiser um resultado realmente semelhante, uma estratégia é usar goma xantana em uma quantidade bem pequenininha na massa. Aí eles vão ficar praticamente iguaizinhos. Outros pontos que precisam ser considerados na hora de você trocar o trigo por aveia é o tipo de aveia. Existe aveia em flocos, existe farelo de aveia, existe aveia mais inteirinha, ali aveia em grãos. Qual então é o melhor tipo para substituir? Vamos ali nos extremos. A farinha de aveia seria a mais refinada e o farelo de aveia seria o mais integral. Ali no meio a gente tem as partes mais inteiras da aveia, a parte mais integral. O que seria a farinha de aveia? Seria essa farinha mais refinada e triturada e depois ela vai até o farelo de aveia, que é só realmente a casca dessa aveia. Em termos nutricionais, em quantidades de fibra, o farelo de aveia ele seria mais interessante, mas como ele tem muitas fibras, ele não substitui o trigo tão bem nessas características que a gente está falando. Então você pode usar a farinha de aveia para substituir o trigo, ela também vai trazer benefícios.
E o ponto número 2, relembrando que eu falei para vocês, balancear a quantidade dos outros ingredientes. Se tiverem outros ingredientes que deixam essa massa mais peguenta, por exemplo, se você for fazer o bolo de cenoura com a cenoura cozida, ou se tiver ali muita gordura nesse bolo, talvez seja interessante ali balancear a quantidade de aveia com maisena, como eu falei para vocês. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de me seguir nas outras redes sociais e de voltar no próximo vídeo, porque eu vou ficar te esperando.